Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo! Sejam bem-vindos! Quem nunca viu este canal de Eduardo Silva. Hoje o nosso convidado aqui é o autor do livro Realidade Intocável, José Rosário Silva. Manda um like para esse canal. Isso é muito importante para todos assistirem. Tudo bem, José? Como vai? O José está lá no Canadá. Ele é brasileiro, né? Ele é o autor desse livro. Vai ser muito interessante a nossa conversa aqui. Tudo bem, José? Tudo bem. Aqui para mim é boa tarde. Exato. É a diferença de horário. Então, vamos lá. Bom, então, o nosso canal aqui, o assunto que nós vamos debater é o livro Realidade Intocável, né? José, bem antes de eu fazer aquelas perguntas que você deixou aqui, que eu vou fazer também, né? Isso que você está estudando no livro, você falou que está estudando há mais de 30 anos. Assim, na verdade, né, desde que eu me tendo por gente, né? Sim. Eu sempre estive nessa busca por certos tipos de entendimento que fugia a maioria assim, das pessoas do convencional. E Sim. sempre estava em ebulição essa vontade de querer saber, né, o que eu estava fazendo aqui, por que a gente tinha que morrer. Sim. Então, assim, isso me acompanhou desde a minha tenra idade. E, às vezes, eu chegava e perguntava às pessoas, por exemplo, meu pai, e eles não sabiam me dar resposta. Ah, eles não sabiam? Ninguém sabe dar resposta sobre isso. A maioria, ninguém vai te dizer o que é. E aí foi nessa, vamos dizer assim, desde os 15 anos que eu comecei a fazer essa busca. As indagações antecedem a isso. Mas aí, quando eu comecei mesmo a estudar, com 15 anos eu já comecei a estar estudando Desperto, isso. né? Estudando E eu isso. me lembro que os primeiros livros que eu li foi Hermann Hesse, tem aquele livro do Profeta, de Calil de Branco Calil, e ali eu nunca mais parei. Legal. Quando eu dei um stop nisso tudo. Até quando eu dei isso. E se eu colocar dessa época, tem mais de 30 anos. Sim. Já Entendeu? tava. Tem pessoas que têm esse dom mesmo do desperto já cedo, né? Desperto. E assim, vamos começar a colocar a coisa dentro de um contexto, porque senão as pessoas podem não entender. Para não fugir muito, né? Então vamos lá, então. E vamos às perguntas, então, né? Isso. Então, pessoal, nós vamos contar tudo sobre o livro que o José escreveu, o que envolve espiritualidade, envolve Deus, envolve sonhos. Pelo que eu estava observando lá no vídeo dele no YouTube, envolve até essa coisa do equilíbrio mental também, né? Porque eu colocando assim, de todas as religiões, a que fala muito, não estou dizendo que as outras não falam, principalmente as religiões indianas, fala muito esse equilíbrio mental, né? Então vamos lá, eu vou fazer as perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí, que eu tirei de novo, que eu deixei lá no WhatsApp. Peraí, deixa eu colocar aqui. O seu. Vou começar por aqui. Bom, como que surgiu o livro Realidade Intocável? O livro surgiu, né, exatamente quando eu parei com essa busca. Sim. Eu te falei com você que eu comecei a estudar e não tinha parado. Mas houve um determinado momento em que eu percebi que com a mente, com os estudos, eu não ia alcançar nada. E tudo aquilo que eu queria compreender, quanto mais eu estudava, eu menos compreendia. Nossa. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu doei meus livros,
parei de pesquisar. Falei assim, se a verdade não estiver em mim, não vai estar lá fora. Sim, verdade. Certo? Então, assim, parei com tudo. E vivia. Simplesmente, nessa época eu já estava aposentado, e aí eu falei assim, o que me resta é viver. Fui para um sítio no interior de Minas e fiquei lá, trabalhando com jardinagem, essas coisas. Isso. Até que eu comecei a acordar no meio, assim, da madrugada ou próximo a despertar, eu acordava e vinha uma ideia na minha cabeça, assim, vinha uma ideia, como se fosse assim, um relâmpago na minha cabeça sobre algum assunto. Sim. E aí o que eu fazia? No princípio, eu não dei muita atenção para isso, não. E aquilo continuou. E aí eu comecei a ver que as ideias eram assim muito abstratas. E aí eu comecei a parar para prestar atenção no que estava querendo, assim, vamos dizer assim, manifestar. E aí o que eu fazia? Eu pegava um celular ou um computador e deixava, e ficava quieto e vendo como se fosse um filme passando na minha cabeça, e eu ia anotando aquilo, escrevendo. Legal, escrevendo, né? Mas assim, nesses momentos, assim, e não tinha nenhuma ideia de livro, isso daí nem passava pela minha cabeça. E aquilo começou a se repetir. De madrugada eu acordava e escrevia. E às vezes eu ficava uma manhã inteira num texto, por exemplo, de, sei lá, 2 páginas ou menos. E aquilo ali ficava impregnado na minha consciência muito tempo, refletindo em cima daquelas palavras, independente se eu quisesse ou não, elas estavam ali presentes. Estava presente. E o tempo foi passando, e eu fui fazendo essas anotações. E o interessante é o seguinte, aí eu comecei a reler essas anotações. E quando eu reli essas anotações, eu começava a ver que aquilo tinha algum sentido, que aquilo ali me fazia bem, aquilo que eu escrevia fazia bem para mim. Sim. Entendeu? Porque, às vezes, nem sempre eu estava naquele estado no qual eu me encontrava quando estava escrevendo, entende? Sim. Eu convido com a, vamos dizer assim, com a lida do dia a dia. Então, às vezes, eu chegava à noite, eu dava uma lida e falei, esse negócio aqui é interessante. Sim. Era o dia que estava disposto, o que pensar, outro dia mais disposto, mais ou menos isso, né? E aí eu comecei a pegar e enviar esses textos para alguns amigos. Sim. E aí o retorno era muito positivo. O pessoal falou, tarará. E aí o processo continuou. Isso continua por mais de 4, 5 anos. Sim. Até que eu tinha um número já mais de 200 a 300 inscritos. Aí veio a ideia na minha cabeça. Isso daqui já dá para um livro. E aí foi quando eu reuni todo o material e coloquei para escrever. Sim. Para editar, quer dizer. E aí, quando eu estava editando o livro, para editar, eu pedi uma pessoa que formou em letras, que mexia com revisão, e ela começou a rever o texto para mim. Sim. E aí, depois que ela corrigiu, né? Antes de eu mandar para a edição, eu falei que já vai facilitar para eles lá. Sim. O que aconteceu? Eu perguntei assim, o que se achou do livro? Ela ficou olhando para mim assim. Eu falei, lá vem bomba. Aí ela olhou para mim e falou assim, primeiro que eu acho que não foi você que escreveu, porque eu te conheço há muitos anos. Não é possível que foi você que escreveu isso. Aí eu peguei e falei assim, não foi eu mesmo, não. Eu não sei quem escreveu isso, não. Aí depois ela falou assim, cara, se eu fosse você, eu não publicaria isso, não.
Porque você vai ter muito problema. Eu falei, problema como assim? Eu falei, não vou ter problema nenhum, não. Porque você acaba com tudo, você acaba com religião, você acaba com... Ela pensou assim? Eu não acho. Aí eu peguei e falei assim, não é assim, não. É porque você não adentrou, talvez, no livro. Então... Eu acho isso muito importante, né? Não, esse problema não tem, não. Fique tranquilo. E aí, publiquei, e aí nós estamos agora na fase de divulgação, de venda, porque eu achei que era interessante eu não reter essas informações só para mim. Eu teria que compartilhar. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora é exatamente para tentar compartilhar alguma coisa que está escrito aqui, entende? Eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Esse problema econômico não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? As pessoas acabam tendo um certo estresse no dia a dia, né? Exato. E eu acho que o amor é uma coisa que a gente tem que sempre reivindicar, né? Eu só aprendi o básico, às vezes, na espiritualidade com a minha mãe, depois eu comecei a andar com o pessoal aí, da ufologia principalmente, né? E a gente acaba despertando em outras coisas, né? Nessa questão de frequência, né? Energia, né? As palavras também é uma energia, né? Sim. Então, isso é importante. Estão passando por um mundo muito difícil hoje, né? Sim, sim. Em tudo, violência, né? Você quer ir nas perguntas? Sim, vai ter mais uma. Vou pegar aquelas duas que você passou. Essa aqui, se você pode falar sobre o livro Realidade Intocável, vai falar ainda, né? E qual a outra? A outra é sobre qual seria o conteúdo do livro que você pode falar para nós. Apesar que eu anotei algumas coisas aqui também, em 2 vídeos que eu assisti seu, era para eu ter preparado mais, você me desculpa, era questão do tempo. Não, não tem problema. Então, estamos com a presença do Delmar, da Michele Monteiro e a Maria Cecília eu conheço. Legal. Ok. Então, você prefere qual das duas, né? Era o título do livro, né? Não sei se você falou alguma coisa. Sobre o título do livro, é uma coisa interessante. Sim. Quando eu mandei o material para o editor, né, publicar o livro, sim. E aí ele chegou assim, uma das coisas, dentre várias coisas que ele pediu para me fazer, ele falou assim, você não botou o título no livro. Aí eu falei, nossa senhora. E aí eu fiquei assim, qual o título para dar para o livro? E isso levou até um processo assim, de mais de um mês a respeito disso, porque eu queria buscar o título do livro com a minha mente. E aí nada vinha, nada encaixava. Uhum. É como se eu tivesse saído daquele processo e entrado num processo antigo de buscar de novo as coisas com a minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? A hora que o título chegar vai ser, eu vou saber. Igual o livro foi escrito, eu nem imaginava que ia escrever, então o título vai ser a mesma coisa. E eu falei assim, uma hora vai aparecer. E aí o mesmo processo aconteceu. Um dia eu acordei e estava na minha testa escrito lá assim, Realidade Intocável. Aí eu não tive dúvida nenhuma, já mandei o título para Legal. Ele falou assim, belo título esse. É esse. Mas a ficha não caiu, o que era Realidade Intocável. Aí depois que eu mandei, aí eu comecei a colocar isso na consciência. O que é? Porque esse título, Realidade Intocável, que nem eu sabia o que era. E nem sei, por exemplo, até hoje, mas vamos tentar falar sobre ele. Essa realidade intocável, ela assim, começou a ser transmitida para mim dessa forma. É aquela realidade que o ego não pode tocar. Sim. Certo? O ego é uma ilusão de si.
ele só toca a ilusão. Então, assim, o que é real, ele não conhece. Uhum. Ele não conhece. Ele vive a ilusão. E quando você está... É impossível, na ilusão, você conhecer a realidade. Então, essa realidade é intocável pelo ego. Ela é intocada pelas suas ilusões. É. Então, aí que eu fui começar a entender. Vamos, assim, colocar isso para... Não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não é dito isso? Sim, verdade. Então, se você está, vamos dizer assim, focado neste mundo, na sua mente, nos seus pensamentos, sem saber que está, você está dando realidade a esse mundo. Ou seja, o ego está dando realidade a esse mundo. Então, a realidade mesmo, ela fica esquecida, ela fica adormecida. Não tem como você saber do que é real. E esse esquecimento nosso é o seguinte, é que eu chamo no livro o tempo todo do sonho, porque nós não sabemos que estamos sonhando. E aí eu tenho uma dificuldade, por exemplo, todos nós temos essa dificuldade, é que vamos colocar isso num plano mais elevado. Inteligível, não inteligível para as pessoas. Inteligível, sim. Como que você vai... Uma pessoa que está no seu leito, dormindo profundamente, como que você vai chegar para ela e falar assim, ó, hoje o dia está ensolarado? Ela não sabe o que é isso. Exatamente. E o mesmo paradigma eu posso dizer o seguinte, como que nós, que estamos no sono profundo no ego, vamos saber o que é real? E aí é o seguinte, você começa a ter uns vislumbres da realidade quando você percebe que está sonhando. Olha que paradoxo. Esse mundo aqui deixa de ser real, começa a deixar de ser real para você. Ou seja, aquela fascinação que você tem para o mundo, aquela fascinação, aquele fascínio, ele começa a, vamos dizer assim, a ser dissolvido na sua mente. Entende? Porque é o seguinte, o mundo é uma projeção interna sua. Aquilo que você está vendo no mundo é o que você está projetando. Mas, assim, ainda aprofundando mais isso, você projetou o mundo, mas você é uma projeção da mente que está projetando o mundo. Na verdade, você é a mente. O livre-arbítrio entra aí, não entra? O livre-arbítrio? Entra, né? O livre-arbítrio, sim, entra nisso. Entra nisso. Porque você que é aquilo que acaba orientando aquilo do destino, né, também, né? Exatamente. Então, assim, tudo que está acontecendo fora não está acontecendo fora, está dentro. Então, isso daí começa a ser uma coisa que muda tudo na sua vida. Porque você começa a observar que você que está criando aquela situação. Então, você fala assim, mas se eu estou criando, por que eu vou reclamar disso? Mas, para isso, você tem que estar atento a alguma coisa que, geralmente, nós não damos atenção, que é o filme que está passando na sua mente, ou seus pensamentos que estão ali o tempo todo te sugerindo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, eles que dizem quem você é. Então, o que acontece? A crença no ego, nos pensamentos, ela é total. Então, ela forma a sua identidade. Então, você é uno com o ego. Você é uno com a ilusão. Mas não percebe que aquilo ali é uma ilusão. Para você, aquilo ali é verdade.
Então, não, por isso que discussões geralmente são estéreis, não vão levar a nada, porque cada um não vai levar a nada. Tem a sua verdade. Sim. Embora, olha que loucura que eu vou dizer, a mente seja una. Mas cada um pensa, e pega uma parte disso daí, pensa que ele tem a verdade. Lógico que não tem, porque a verdade não, ela é total, ela não é fragmentada numa pessoa. Mas, assim, pela crença no ego, ela é total para você. Por isso que eu estou dizendo que as discussões são estéreis. E quando você vai percebendo isso, o que vai acontecendo? Você vai vendo que você tem um ponto de vista, você tem uma crença, você tem uma ideologia, você tem um dogma, eles começam a dissolver. Eles começam a dissolver. Por quê? Porque você não acredita mais naquilo. Aquilo ali já começa, igual eu te falei, que essas crenças vão sendo desfeitas, porque você já não acredita no mundo mais como uma realidade. O que vai acontecendo? Você vai entrando em paz. Tá. Entrando em paz. Porque começa o externo a não te afetar, porque você está atento ao interno. Ao ponto de você ver que não existe interno no externo, porque as coisas, assim, uma é projeção da outra. Então, assim, aquilo ali vai desaparecendo. E o que vai acontecendo? O ego não vai ter mais essa força que ele tinha de dominar. O que quer dizer isso? Quando você está atento àquilo que passa no seu plano mental, você está vendo um filme da sua vida. E você começa a perceber que aquilo ali não é real. É como que você estivesse realmente diante de uma televisão, ou mesmo num cinema, assistindo um filme. A diferença é que você emociona, você discute, mas você sabe que aquilo ali não é real. Uma coisa que eu acho que entra aí também é, tipo assim, hoje eu tenho 45 anos, né? Hoje eu tenho 45 anos. Até uma amiga de trabalho falou isso. A minha mentalidade mudou, como ela acaba dizendo. Depois dos 40, a gente acaba amadurecendo muito, né? Muito mesmo, né? Eu acho que isso entra aí, nesse negócio do filme, né? Porque a gente muda. Quando a gente é jovem, às vezes tem aquela mentalidade, né? Então a gente muda. Mas não que eu não trabalhava, né? Mas né, a gente muda. Eu acho que eu mudei ainda para melhor, né? Isso. Você vai desaferrecendo. Pode acontecer dois movimentos, depois nós falamos sobre isso. Que você está colocando aí. Mas vamos continuar do filme. O filme é o seguinte: você está lá numa projeção, onde entra uma televisão, ou o que for, ou no celular, você vai ver o seguinte, que aquilo ali é um filme. Às vezes você emociona com aquele filme, pode até chorar, mas você sabe que é um filme. Só que tem que, por analogia, isso está acontecendo na sua vida. Só que tem que você não sabe. Você acha que é real. Isso. Você acha que é real. Então, o fardo da vida fica muito pesado até você descobrir isso. Porque quando você descobre que isso não é verdade, aí é o seguinte, você vai continuar vivendo isso. Só que tem que ir com muito mais leveza. Porque você não vai ficar afirmando seus pontos de vista. O que vai acontecendo aí? O ego vai perdendo aquele domínio que tem sobre você. Em outras palavras, vamos dizer o seguinte: aquela imagem que você criou, que foi criada pela mente, que diz que você é fulano de tal, que você tem tantos anos, que você é isso, que você é aquilo, que não sei o que lá, que sei o que lá, aquilo ali começa a ser desfeito. A ideia que você tem de você começa a desaparecer. Sim.
Ou seja, a importância que você dá a você começa a ser desfeita. O que quer dizer isso? Sim. Tem uma coisa assim, morrer em vida, ou seja, quem quer ganhar a vida vai perdê-la, ou seja, você começa a sair daqueles pontos estreitos que você tem como crença. Sim. E eu diria o seguinte, e não é ampliar, é começar a se dissolver na realidade que você nem sabe o que é. É assim, gente, pelo amor de Deus, eu não estou descendo lenha em religião aqui, cada um tem a sua, mas às vezes tem coisas no dogma que realmente, por exemplo, será que realmente com qualquer roupa é pecado? Não que eu, pelo amor de Deus, não estou aqui criticando, porque eu acho que independente da religião também, né, eu penso assim, né, não sei se isso vai entrar no que você falou da questão do dogma, eu acho que o mais importante, independente da religião, é o amor, né? O amor é o próximo, o amor é o próximo, né? Esse toque que você está colocando. E tem pessoas também, isso não sei se isso vai entrar também, né, ô José? Tem pessoas que têm aquele chamado orgulho ferido, né? Que não quer dar o braço a torcer nem com a. Na verdade, tem isso também. Aí depois ela, né, viu que quebrou a cara. Eu não tô dizendo, gente, que todas as pessoas são assim. Tem pessoas ótimas, tem pessoas humildes também, né? De bom coração, né? Em alguns casos acontece isso, né? Não é verdade, né? Vamos colocar alguns pontos que você colocou aí. Por exemplo, Sim. como que a pessoa não quer dar o braço a torcer. Exato. O que ele está fazendo? Ele está valorizando a opinião dele. Vamos voltar lá no início que eu te falei. Quando você começa a perceber que a sua opinião não é a mais importante, você não vai ficar ali naquela posição. Sim. E aí o seguinte, tem uma frase que diz o seguinte, qual é mais importante, você ter razão ou ser feliz? Tem isso, né? Ter razão, ser feliz? Eu acho que vou ficar tentar ser feliz. Pode ser que eu errei. Porque eu acho que todo mundo quer ter um bem-estar de mente, não sei. Não, a razão, agora você me pegou, mas eu já escolhi. Né? Mas a razão também tem que ver se não vai errar também, tem isso, né? Ai, meu Deus. Agora você me pegou. Essa é uma boa reflexão, não é? É uma boa reflexão. E aí você fala do amor. O amor, assim, não tem a gente... Eu aqui não estou querendo definir nada de amor, não sei nada do amor, mas à medida em que o ego vai sendo desfeito, a possibilidade da, vamos dizer assim, fluência do amor naquilo que já não representa mais nada, ela torna-se uma realidade. E o amor é quando você está no ponto, olha o que eu vou falar, que não existe diferença nenhuma entre você e eu. Sim. E aí eu posso amar você como a mim mesmo, porque não existe diferença. E o que é isso? Nós, no ego, por estarmos em posições distintas, por não querermos dar o braço a torcer, a gente fica nessa casca dura, vamos dizer assim, nessa armadura, fica na defesa. Então, nada penetra nisso, a não ser aquilo que ele acha que é. Então, quando isso dissolve, começa a dissolver as diferenças, as aparências. E você começa a ver aquilo que realmente você é, em essência. E, por consequência, você vê o outro nessa mesma
condição, nessa mesma realidade. E aí, todas as divergências começam a serem desfeitas. E para o lado positivo, né? Para o lado positivo. É o que o pessoal fala. A energia, ela sobe, né? A frequência, né? Que o pessoal fala, né? A energia vai mudando da pessoa. Exatamente. Não fica sendo baixa, ela vai subindo, né? Aí você tem... Pode falar. Não, porque quem estuda essa questão de energia Hertz pela espiritualidade, o Paulo César estava aqui, né? Ele é muito meu amigo, vai deixar eu falar isso, claro, né? A frequência mais alta é a paz. O amor fica em segundo lugar. Porque o amor, se ele tiver ciúmes, aí abaixa um pouco. Mas o amor tem um lado bom, né? Aquele incondicional, sim, né? Aí ele aumenta, né? Uhum. Então tem isso, né? E fala, né? Aí, como é que acontece? Se você não vê essas diferenças, porque você está ali, vamos dizer assim, dentro da essência da realidade, você está comungando com algo que não é distinto. Sim. Ele está em todos. E aí, em vez de você nivelar pelo humano, aonde só há possibilidade de distinção e divergência, você começa a ver a unidade. Porque a unidade é o quê? No espírito, em Deus. No espírito. No amor. Exatamente porque não tem ali algo que seja diferente. Porque quando você se julga diferente, você cria separação. Eu aqui, você lá. E, através dessa separação, você Sim. cria o julgamento. Porque eu sou assim e ele é assado. E, através desse ciclo vicioso, você cria todo esse mundo. Todas as discussões possíveis. Todas Sim. as guerras possíveis. Parece o seguinte, a importância do eu é que cria toda essa situação. As pessoas têm que tentar, como é que fala? Tentar amenizar. Eu sei que cada um é diferente, né? Que nem o Flávio estava aqui e falou uma coisa que é verdade. Imagina se todo mundo fosse igual de pensamento, que às vezes com a diferença, né? Mas é aquilo, tem que ter o controle no pensamento, né? É aquele ditado, né? Quando... Como é que é? Quando dois não querem, um não briga, mais ou menos isso, né? Então, tem isso, né? O que eu vou colocar para você assim, é uma coisa para todo mundo refletir da seguinte forma. Vamos voltar dentro do processo. Quando você percebe, está atento aos seus pensamentos e começa a não dar importância e ir para um silêncio interior, essa pessoa que você pensa que existe, ela não existe. Ela existe naquilo que você acreditava que ela existia. Sim. Então, é o seguinte, quando você vê que aquilo não existe, você percebe o seguinte, num primeiro, vamos dizer assim, conceito ainda dentro da mente, ela te diz que você é nada. Aí eu acho que já entra um lado negativo, né? Não é quer dizer que não é quer dizer que é um lado negativo. É o seguinte, ela está assim, por você não ter dado atenção àqueles pensamentos que diz que você é, mas que você não é. Tá, agora eu estou entendendo. No caso de uma pessoa que acha que está com o pensamento... O Eduardo que você pensa que você é. Sim. Aí você começa a perceber que ali o ego não está mais. No nada o ego não está mais, porque o ego sempre quer ser alguma coisa. No nada não tem nada. E não ali começa a ver a essência do que você é, não daquilo que você não é. Ele não quer que você descubra isso, porque isso representa a inexistência dele, ou seja, a morte dele.
Sim. Por isso que a gente fica sempre numa constante procura. É ele te buscando nisso o tempo todo. E aí, Entendi. eu costumo falar no meu livro que não existe caminho para você, vamos dizer assim, chegar à realidade. Não existe caminho para você encontrar Deus. Não existe caminho para você evoluir. Isso é algo diferente. Porque tudo que você precisa já está em você. Ah, tá. Entendi. Você foi criado em perfeição, mas não aquele você que você pensa que você é. Por isso que você renunciou a todas as suas crenças que você achava que existia. Entendi. Interessante. Entendeu? E agora, você vai falar, isso é, na verdade, isso é um processo dentro do tempo. Até que com o tempo você não precisa nem mais do tempo. Porque o tempo é uma ilusão na mente. Porque você vai ver aquilo que você é, e o que você é não cabe alteração, não cabe evolução, não cabe transformação. E nós aqui, identificado com esse sonho, achando aquilo que nós não somos, nós queremos transformar aquilo que nós não somos em algo que você acha que pensa que vai ser. E aí, cara, isso não tem fim. Sim. Você vai querer transformar a ilusão em ilusão o tempo todo. Então, você quer sair de um ponto A para chegar num ponto B. E isso não existe, porque, assim, para o real, sim, para o real, aquilo que você é não tem tempo nem espaço. Tem o aqui e agora, que não está distante e nem vai acontecer no futuro. Posso dizer que depende de mim mesmo. Só de você o tempo todo. Já que você falou que não defende a evolução, né? Até que você vai ver que não tem esse mim. Sim. Gente, daqui a pouco eu tento. Eu vou deixar o José defender a tese. Aí teria pergunta do Delmar e uma da Carla aqui, né? Se você achar depois no finalzinho, a gente responde, tá? Se você achar, né? Senão, agora, não sei. Mas ele fez pergunta? Fez. Vamos lá. Vamos ao Delmar. Duas coisas me chamam a atenção. Uma é nada de externo. Poderá mudar ou alterar aquilo que você já é. Outra, e nada externo lhe dará aquilo que a busca, muito menos lhe dará a felicidade e a paz. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos. Né? Não, já entendi, perfeito. Vou colocar aí para você. Nada de externo poderá mudar ou alterar aquilo que você já é. Outra, sim, nada de externo lhe dará aquilo que busca e muito menos lhe trará felicidade e paz. Perfeito, sim. Perfeito. Sim. É exatamente essa situação que você acha que as coisas estão lá fora. Sim. Você está me ouvindo? Porque aí só está aparecendo. Sim, eu coloquei assim só para você falar para ele, né? Ah, tá. É exatamente por você achar que essas coisas estão lá fora que você fica buscando. Sim. E quando você está na busca, você está fazendo exatamente o contrário. Você não está reconhecendo aquilo que você já é. A felicidade não está lá fora. A felicidade está dentro de você. Mas você acha que não está e quer encontrá-la lá fora, você vai ficar eternamente buscando. E esse ponto é o seguinte, é uma ilusão. Por isso que eu falei que eu fiquei buscando mais de 30 anos e nunca encontrava. Quando eu resolvi a parar com tudo e voltar para mim, ou seja, ninguém ia me dar resposta, a não ser meu ser interno, que é aí que você vê que não existe esse ser também, que ele é todo, e não existe nem você, existe, vamos dizer assim, o absoluto, Deus, Brahma, e você
é isso, porque você não está separado disso, toda procura cessa. Tem gente que acredita que todos nós somos um todo, né, o José? Não sei se você analisa dessa forma. Sim, todos nós somos. sim. Quem acredita na física quântica, principalmente eu, né? Apesar que eu tenho uma simpatia pela Igreja Católica, mas eu estou mais no lado do Espiritismo, né? Eu também aprendi um pouco a estudar a física quântica. Sempre fala que todos nós somos um. Todos nós, né? No universo. Né? Todos nós somos um, né? Mas você tá atingindo, mas você faz parte do todo, né? Você está atingindo. Por isso que às vezes as pessoas elas não têm uma carência de pedir o perdão, né? O perdão é difícil, né? Para algumas, né? Basta da pessoa, né? O perdão, né? Isso. Você entrou num assunto fundamental. Mas vamos primeiro. Você entrou num assunto fundamental. Olha para você ver, as coisas são assim, vão acontecendo. Sim. Vamos falar primeiro de somos um. Isso é real. Só que tem o seguinte: você é um quando você não é um indivíduo. Porque como indivíduo você está separado de tudo. Por isso que eu te falei, quando você começar a perceber que você não é um indivíduo, aquilo que você pensa que você já começa você está na unidade. Sim. Ou seja, mas é isso exatamente que é a nossa trava. Nós não queremos nos dissolver de nossas crenças. A gente, pelo contrário, quer acumular mais, quer saber mais. Quer encher isso daqui de conhecimento e achando que você vai saber alguma coisa. E aqui eu estou dizendo o contrário, você tem que esvaziar tudo. Até não ficar nada. Que ali está a realidade que não é pensada por você. Como que eu, o indivíduo, vou entender do todo, do um? Que não é separado. Bom, vamos falar do perdão. A pergunta da Carla pode ser depois? Não, pode falar agora. Se ela quiser. É coisa simples que ela perguntou. Não esquece de falar do perdão, não, que é muito importante. A perfeição não existe. É uma criação humana. A perfeição não existe. É uma criação humana. Bom, eu não, assim... Não sei se a Carla está ainda aí, né? Deve estar. Porque o que eu poderia dizer é o seguinte: a imperfeição não existe. Só existe a perfeição. Não existe a imperfeição. Nós é que estamos sonhando com a imperfeição, querendo ser perfeito. Sim. E quando você não se considera perfeito, lógico que você vai ser imperfeito. Sim. Você próprio já está dizendo que você é isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você foi criado, não tem algo que diz isso, à semelhança do seu Criador. Sim. E o Criador, que é perfeito, vai criar algo imperfeito? Tem isso também, né? Então, ele não seria perfeito. E aí, se a gente estender isso mais, Deus também não criou esse mundo. Será que no sentido que pode-se dizer que isso é que, através do Criador, está em tudo em nossa volta, né? O bem e o mal, não é verdade? O bonzinho, a pessoa humilde, enfim. Isso não vai entrar, não. Não. Deus não entra na dualidade. Ele não entra. A realidade não entra na dualidade. Ela não se divide. Sim. O bem e o mal é um sonho nosso. É o sonho da mente em nós. É o sonho da mente em nós. A mente, ela divide. Porque ela se julga. Ele não vai entrar na dualidade. Tudo. Sim, entendi. Ela se julga separada de Deus, ou da realidade, ou do absoluto, que cada um fala um nome. E no momento em que ela se dividiu, ela não para de se dividir. E aí você vai ver esse processo mental em tudo. Tudo se divide. Tudo se divide. Você, para estar aqui, formar um corpo, as células foram dividindo. Então, o universo todo, do sonho, está em expansão nessa divisão. O tempo todo está se dividindo.
porque teve a primeira cisão. E aí surgiu um universo mental. E aí, se eu dizer para você, aí que a coisa é difícil de perceber e de ver, que estudo é ilusão. É holográfico. A Carla tem mais uma, mas eu já vou partir lá para não esquecer você, que a gente vai falar de perdão, né? Você acredita em criador e criatura? Eu nunca ouvi falar em criatura. Criador é o tá acima, né? Deus tá. Deus é o que emana energia também, né? O pessoal pensa assim, né? Não tem essa separação. Não tem, né? Não tem essa separação. Criador e criatura é uma coisa só. Por isso que. É um todo que a gente estava falando, né? Já foi dito aqui mesmo, agora, um pouquinho atrás. Eu não existo, o que existe é Deus. Eu vou dar um exemplo que, se você for ver aquela música do Raul Seixas, eu sou a luz das estrelas. Não tem aquela parte que ele fala, eu sou o início, o fim, o meio. Aí tem aquela outra parte que ele fala, eu sou a criança, o pai e a mãe, o filho que ainda não existe. É exatamente isso. A música dele fala. Do Raul fala isso, né? Só que tem que, para você perceber isso que ele está querendo dizer, você tem que estar desidentificado dessa pessoa pequena que você pensa que você é. Sim. E esse é o trabalho que, por exemplo, certos estudos orientais, ou mesmo aqui, propõem, que é você começar a desfazer de si. É você começar a renunciar àquilo que você pensa que você é, às suas crenças. E aí essa divisão entre criador e criatura está na nossa mente. Ela começa a desaparecer. Porque você vê que a coisa é una. A gente sempre parte da divisão. Criador, criatura, bem e mal, feio e belo. Isso. E isso daí está na nossa mente. Dentro do ego, isso é a realidade, parece que de cada um. E mais interessante, só que isso não é só de uma pessoa. Sim. Todos estão submetidos ao mesmo sonho. Todos estão submetidos à mente que era universal. E, para traduzir isso, todos estão submetidos à Matrix. A Matrix é uma coisa que eu me aprofundei muito, viu? Eu fui em palestras, me aprofundei muito pelo Sérgio Campos, aqui em São Paulo, na cidade de Paranapiacaba. E a Matrix nada mais é do que essa mente. A Matrix. Que coopta todos nós e a gente não percebe. Então, ela que te diz que você tem um nome, que você está num lugar, que esse lugar está numa determinada rua, que está numa determinada cidade, está num determinado país, que está no mundo, que o mundo está num sistema. Quer dizer, ela foi ampliando e dividindo, e isso foi... Dividindo também a sociedade também, né? Mano, tudo, o universo inteiro. Isso. Não tem limite para isso. Até essas brigas de partidos é uma Matrix. Mas é claro. É uma briga, né? A esquerda é melhor, a direita é melhor. Então, isso aí é até isso. Mas é por aí que está todo o sistema do ego, da divisão. Da divisão. Criador, criatura, bem, mal. Porque a gente está falando, nada mal de religião, mas também é a realidade da Matrix. Né? Sim. Todo esse processo dentro da dualidade, ele parece real, mas ele não é real. Ele é simplesmente algo que você está se debatendo e não sabe o que está se debatendo. E se você quiser, você vai ficar nisso. Sim. Eternamente, porque isso está dentro do tempo, então o tempo não tem fim. Não tem fim, o tempo não tem fim. Depois eu faço essa, cara, vamos lá. O José, a gente ia falar agora aquilo que eu tinha falado no início, o perdão, né? O perdão. Vamos falar do perdão. O perdão é difícil, né?
Não, o perdão... O brasileiro é teimoso para considerar o perdão, mas tem alguns que acabam É o considerando. ser humano como um todo. É, O ser né? humano como um Mas todo. eu acho o brasileiro teimoso. É o ser humano todo mesmo, né? Tem aquela máxima, né? Eu morro, mas não perdoo. Verdade, é. Não tem? Tem. Isso é imperdoável. É. Vamos colocar aqui, dentro Sim. vamos dizer assim, do perdão normal, cartesiano, o que acontece? A pessoa se julga, vamos dizer assim, lesada, maltratada, injustiçada, o que ela quiser chamar. Sim. E ela tem, vamos dizer assim, a opção de dar realidade àquilo ou perdoar. Ou perdoar. Pode ser Certo. que ela não perdoa. Ela acha que a pessoa que fez aquilo com ela fez aquilo. E aquilo ali é imperdoável. Mesmo que ela fale assim, não, eu vou perdoar, mas eu vou perdoar o seguinte, eu sou melhor do que você. Eu estou te perdoando. Sim. Mas, no fundo, ela permanece com as mágoas dela, ela permanece com aquilo que ela achou que aconteceu com ela. É. E aí fica difícil o perdão. Fica. Agora, o perdão que nós estamos tratando aqui, que eu vou ver é o seguinte, é aquele em que nada aconteceu. Aquilo ali que você está vendo, que você acha que é real, que a pessoa te magoou, Sim. aquilo ali está dentro de um sonho. Não aconteceu. E você se perdoa por ter achado que tinha acontecido. Aí aquilo ali desfaz. Sim. E quando você vai aprofundando esse perdão, a questão não é perdoar nas relações, aquilo que te acontece. Você vai se perdoando por ter dado validade a este sonho, a tudo que você acha que é real. E isso tem um simbolismo da seguinte forma. Sim. Cada coisa que você perdoa, que você achou que é realidade, mas você perdoa e veja que aquilo não aconteceu, é um sonho, é como se fosse uma casca de cebola que você fosse retirando. Sim. E você vai. Ou seja, você não vai dando realidade às coisas que estão acontecendo fora. E isso, cara, não tem como você é 24 horas por dia. Entendi. Você não tem como. A sua esposa chega perto de você e te fala uma coisa que você não gosta, você perdoa. Porque você não sabe. Ela não sabe o que ela está fazendo, não tem isso. Perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. Ela não sabe das reações dela, porque a reação dela é mecânica dentro do sonho, porque ela acha que está certa. Aí, vamos voltar lá atrás, por que eu vou entrar numa discussão estéril para falar que eu também estou certo? O que é mais fácil? Mas se você precisa estar desperto, você precisa estar atento, você fala, não, isso daqui não existe. E vamos vivendo a vida. E aí estabelece uma paz, que a gente fala, paz sem entendimento. Porque se você colocar o racional ali, se você achar que se sentiu lesado, aí, cara, acabou. Você tornou tudo aquilo real. E quando você vê que não é real, por você já ter percebido que você já estava num sonho, aí você fala assim, cara, por que eu vou ficar brigando com isso? E o que você vai receber, vamos dizer assim, com isso? É que tudo fica mais leve, você não entra em discussão desnecessária e a vida vai ajeitando as coisas, independente de você. E quando vê, está tudo em harmonia. A única coisa que você fez foi não entrar no sonho e validar ele.
Às vezes acontece até com amigos, já acontece, já com as pessoas, até amigos se não se entender, né? Tem isso, né? E aí, é o seguinte, vamos pegar um koan. Qual é o som da palma de uma mão? Qual o som de uma palma de uma mão? Aí depende como é o sentido da palma, né? De bater palmas, né? Isso não, né? Não, né? Não. Essa você me pegou. Deve ter alguma tradição da palma, mas eu vou ficar devendo. Olha aqui. Você vê que a gente está tão identificado com a dualidade que eu falei, qual o som da palma de uma mão? Você botou duas. Não, perguntei se tinha a ver com bater palma, mas... Não. Mas você entrou nessa... Não existe. Tá. Não existe, Então, para que, vamos dizer assim, esse mundo da dualidade aconteça, tem que ter oposição. Oposição. E quando você começa a entrar nessa, vamos dizer assim, não resistência, nesse desfazer daquilo que você pensa que é, sim, você não vai encontrar resistência. Você está ali na unidade daquilo que você não sabe nem o que é. Mas, assim, aquilo ali vai te permeando e você vai sentindo uma paz, uma alegria e uma segurança que jamais você sentiria. Você vai sendo liberado da culpa. Você não ataca as pessoas mais. E nem tem pensamentos de ataque, porque você sabe que o outro é igual a você, então se você atacar o outro, você está atacando a si próprio. A si próprio. É exatamente isso, que a pessoa entende? Não tem nada lá fora. Não tem. Então, esse é um assim, eu estou colocando, né, algumas coisas assim. Essa é a essência do livro. É a essência do livro. Exatamente. E, tipo assim, é você desfazer tudo aquilo que você acreditava. E o que você vai percebendo quando você está nesse, vamos dizer assim, desfazer dessas ilusões? Você percebe que esse mundo não existe. Ele está só na sua mente. Na mente, é coisa para se refletir mesmo. Acho que é importante. Aí aqueles mais indignados vêm e falam assim, não, isso existe, não é possível. Aí eu falo, tá tudo bem, você acha que existe, eu não vou discutir com você. Ele é real? É real, o mundo é real. Beleza. Então as guerras são reais, o sofrimento é real, a dor é real, doença é real. Aí tudo é real, porque você não pode falar, não, isso não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Exatamente. Então, assim, você valida isso, aí a pessoa já começa a falar assim, uai, tem alguma coisa que realmente está fora de contexto. Então, você vai vendo que tem alguma coisa ali que não está batendo. E se você começar realmente a ir para dentro, é que eu sempre digo o seguinte, não existe um caminho para fora. Existe uma introspecção. E quando você está nessa introspecção, você vai ver que está tudo ocorrendo dentro de você. E aí, voltando naquilo que eu te falei, não tem interno nem externo, porque torna-se uma coisa só. E esse mundo, tal qual você pensou que era, ele começa a deixar de desfazer, começa a deixar de existir tal como você pensava que ele era.
E isso vai te dando uma certa, vamos dizer assim, relaxamento, porque você vai vendo que nada daquilo que você pensa que poderia acontecer vai ocorrer. Sim. E aí você entra nos processos mais profundos, você vê que nem a morte acontece. Ela é simplesmente porque você confunde tanto que você é um corpo, pelas crenças que você tem, que você acha que você morre. Mas, na verdade, você não morre, você deixa esse corpo aqui. Você deixa o corpo aqui. Eu vi você falando isso no vídeo, né? O espírito é eterno, né? Até mesmo a ciência reconheceu, é difícil a ciência reconhecer que o espírito, eles fizeram um estudo que o espírito é eterno, né? É eterno. E aí, dentro da limitação que você acha que você tem, aí você já não está mais identificado com isso, você vê o seguinte, que você não está no tempo, você está na eternidade. E a eternidade é feita do agora, momento a momento. Não tem tempo na eternidade. Então, assim, você começa a ver tudo de uma forma que, para aquele que está identificado com o sonho, isso é impossível. Sim. É impossível. E aí o seguinte... É tudo passageiro, né? Nós vivemos, né? A vida quando surge os primeiros, assim, vamos dizer assim, surge os primeiros vislumbres que você tem da compaixão, porque você vê você mesmo e as pessoas que estão à sua volta se debatendo nesse sonho e que não tem nenhuma solução e não vai chegar a nenhuma conclusão. Vai. Sim. Uma coisa para... Chegamos aqui a 1h04. José, você quer falar mais alguma coisa? Olha, ou duas considerações. Se alguma pergunta, se você quiser fazer mais alguma pergunta, tipo assim, eu vi que deu alguma coisa que você ficou, vamos dizer assim, para refletir, para... alguma coisa que você fala assim, opa, é totalmente diferente daquilo que eu penso. Se você quiser colocar isso aqui agora, as suas questões... As minhas questões? Bom, essa parte que nós podemos pensar que a vida é passageira. Então, você acha que é necessário o ser humano ter aquele pensamento, tirando um pouco muito esse ego, que acho que é o grande problema, né? O que tem a ver também com as pessoas, talvez, é o apego, né? Pelo menos a minha família, minha mãe também ensinou muito isso, né? Porque a gente pode ter muito apego, né? Porque você não vai levar dinheiro para o céu, nem carro, né? Então, isso no geral, assim, a gente tem que estar preparado, como o corpo é só uma matéria, né? Porque um dia a gente vai morrer. O que você pode dizer em relação a isso, né? Da vida passageira, né? Primeiro, a vida não é passageira, a vida é eterna. Sim. E na vida não existe morte, porque se existisse morte na vida, não existia vida, existia uma coisa ou outra. Porque o pessoal fala que o espírito é a consciência, né? A morte... É a consciência. O espírito é o espírito. Depois a gente pode entrar nisso. Ele não tem consciência nem dele mesmo. Isso, mais para frente, se quiser, a gente consciência é uma coisa que você tem e você está consciente de algo. Então você já começa a entrar um pouco na dualidade. E o espírito é total. Começa... isso daí já é uma... Você já está... mas eu falando da morte, não existe morte. Existe a morte para o corpo. O corpo é passageiro. Se você está identificado com o corpo, acha que você é um corpo,
a morte vai existir para você. Sim. Nessa identificação. Como o mundo vai existir para você. Como as dores e o sofrimento vai existir para você. Quando eu estou dizendo que você começa a desfazer do ego, você está desfazendo de tudo, das coisas que você acha que é boa e das coisas que você acha que é ruim. Então, por exemplo, começa a não ter, vamos dizer assim, influência e você acreditar que a morte existe, aquilo ali começa a transformar em outra coisa. Isso. Não é transformar. Aquilo que é começa a ser o que é. A ser o que é, sim. A ser o que é, que sempre foi. Agora, exatamente por você estar identificado do personagem. E ele, na verdade, ele nunca existiu. Ele é um sonho dele mesmo. Voltamos lá atrás. Até perceber isso é muito difícil. Porque a ilusão não quer se perceber como ilusão. Porque no momento que ela se percebe como ilusão, ela deixa de existir. Porque é muito doido isso. Não existe a irrealidade. Não existe a ilusão. Olha, ilusão é ilusão. Existe a realidade. Só que tem que nós estamos sonhando. Por isso que não é real. É a mesma coisa que você está num sonho, né? Você está lá num sonho, achando que você está tendo um pesadelo lá qualquer. E aí você, quando acorda até com o sistema, com o coração batendo, mas na hora que você estava vivendo aquele sonho era real para você. O bicho papão queria te pegar mesmo. Um sonho com pesadelo, né, que o pessoal fala, né? Só que tem que aí, na hora que você acorda, você fala assim, cara, ainda bem que foi só um sonho. Tem aquilo. E a vida aqui é a mesma coisa. Você está sonhando, mas não está sabendo. Na hora que você acordar, você fala assim, cara, não existe nada disso. A pessoa não percebe, né? Não, eu entendi a sua tese do livro nesse sentido, né? Do livro Realidade Intocável. Entendi. Eu acho que às vezes é até bom para a pessoa refletir em tudo isso, porque a gente tá vivendo um mundo muito difícil mesmo, né? Hoje em dia. Ah, sim. É o estresse do trabalho, tudo. Por isso que às vezes é bom viajar. Vai viajar. Eu também quero viajar, né? Porque a gente tem que aproveitar, né? Por exemplo, exato. Eu estou sempre em viagem. Tem que viajar. Mesmo estando no mesmo lugar. E aí, quando você fala assim, eu vou viajar e relaxar, descansar, o que você está fazendo? Você não está você não está saindo dentro de você. O que você está mudando é que você não vai dar tanta atenção às suas preocupações. Ou seja, você não vai dar tanta atenção aos seus sonhos, a esse mundo difícil. Porque o mundo do ego é um mundo extremamente difícil, um mundo extremamente pesado, um mundo extremamente cruel. Cruel. Eu acho que as pessoas, assim, não estou generalizando todas, tem que deixar um pouco esse pensamento meio bipolar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes as pessoas colocam muito isso na parte radical. Por exemplo, você bate no carro da pessoa, principalmente aqui no Brasil, tá? Você vai chegar na pessoa, calma, vamos resolver. O cara já vem, você já veio, bate no meu carro. Eu falei pro cara, calma, vamos resolver, né? Isso que é o problema, né? O bipolar, né? Do pensamento. Não é assim as coisas. Nós somos uns seres humanos, podemos às vezes cometer erros, né? Tem que saber conversar com a pessoa, né? Aquela coisa, né? Que quando fala que o cliente tem a razão, né? Tem que saber, né? Então, eu acho que o ser humano, infelizmente, tá assim. Não tô falando todos, mas a gente... calma aí, né? Então, acontece, né? E aí, quando acontece isso, é uma ótima oportunidade de você exercer o perdão. Ali. Porque aí, se você entrar também no mesmo, vamos dizer assim... Na mesma frequência de baixa, né? Aí pior. A coisa está complicada, ou não? Isso é verdade. Você concorda comigo? Né? Então tem que ir devagar mesmo. O que eu teria assim, que colocar
eu acho que já foi colocado, como que não teve mais nenhuma pergunta. Sim. Só tem mais uma da Carla, né? Se você quiser, a gente, né? Antes de encerrar, a gente, né? Pode Chegando ser. aqui 1h12. O universo mental é uma janela para essa realidade. Eu vi que ela deve estudar alguma coisa. Exatamente. É. Porque é muito doido isso. Assim, vamos colocar. Ele fez Sim. isso, a Sim. mente, e ela vai desfazer aquilo que ela criou. Ela vai desfazer, olha que paradoxo, daquilo que nunca existiu, mas que para ela existiu. Então, aos poucos que ela vai se desfazendo, o que ela está desfazendo? Ela está desfazendo da ilusão que a realidade está lá fora. Ela está desfazendo da ilusão que a verdade está lá fora. Ela vai desfazendo da ilusão que Deus está lá fora. E quando ela vê que está tudo unido e nela, o que é ilusório deixa de existir. É só isso. Agora, isso pode levar uma eternidade para você perceber que você nunca teve separado de Deus, da realidade, de Brahma, do absoluto. Pode ser só mais uma? Pode. Não tem problema, não. Nós não estamos no tempo. O Delmar perguntou a realidade intocável, por que somos o que somos? Ou seja, a realidade nada mais do que uma forma de reflexão. Pode-se entender dessa forma, mas a realidade é aquilo que é, não tem como você explicar. Sim. E toda vez que você tenta explicar, você já está fora dela. Sim. Então, assim, ela é, e pronto. Quando você começa a colocar outras coisas, aí você já deixou de estar naquilo que é real. Sim. Por isso que é intocável. Sim. Nós. É intocável, mas somos o que somos. Eu acho que assim, não sei se isso vai entrar, se você me corrija se eu estiver errado. Quando fala que é intocável, é coisas que está entre a gente, que a gente não vê, tipo, um sentimento, né? Ou talvez uma dor, talvez, né, que a pessoa sente, né? No sentido assim, que ficou magoado, ou o amor, não vai entrar isso ou não? Como? Não entendi a sua pergunta. Quando nessa questão da realidade intocável, pode ser que seja alguma coisa que a gente sente e não vê, talvez. No caso, assim, um sentimento, ou se a pessoa tiver raiva, ou o amor, não vai entrar isso? Não. Não. Infelizmente é o seguinte, tudo que parte dentro Sim. do ego, daquilo que você acredita que seja, não é. Sim. A realidade é intocável, ela é incompreensível. Sim, nesse sentido, para aquele que quer compreender. Eu sempre digo o seguinte, sim. Você não pode aprender o ar. Não tem como você segurar o ar. Mas ele já está em você. Já está em você. Você está respirando ali. E a realidade já é você. Mas a gente está querendo captar ela da mesma forma com os pensamentos. Isso. Mas ela já é você. Exatamente. Gente, foi muito bom aqui no canal Segredos do Mundo, com a presença do José, o autor do livro Realidade Intocável.
Ele tem o canal dele no YouTube, tá, gente? E no final dessa gravação vou colocar aí embaixo, lá no chat, se inscreva no canal do José. Né? O canal se chama Realidade Intocável. Viu? Eu estava observando as gravações, muito interessantes, né? Essa reflexão que o José faz. E para encerrar, José, qual seriam as suas últimas palavras? No finalzinho, gostaria que você mostrasse o livro. Não sei se o livro está aí no escritório. Se não tiver, não tem importância. Então, vamos lá. As últimas palavras. Vamos lá. É o seguinte, o livro está aqui, né? Vou mostrar para o pessoal. Sim, o livro, né? Isso. É o livro. Esse é o nosso livro. Ele retrata bem o que foi dito nessa live. E nós temos um canal, igual você falou, que eu chamo, lá nós chamamos de Realidade Intocável, que ele está no Instagram, as mesmas publicações. No Instagram, acho que é www.intocável.com, né? No YouTube, aqui, isso. No YouTube e no Face. Então, todo o material está nessas 3 redes. Agora, se alguém tiver interesse, né, para comprar o livro, tem alguns caminhos que eu posso estar colocando aqui. Também pode colocar o site da venda também embaixo do chat do YouTube. Se você quiser também, eu coloco para você no WhatsApp. Eu tenho lá. Eu tenho os links que você pode estar colocando. Sim. E tem o telefone meu, que é Realidade Intocável, que tem o WhatsApp, e que se a pessoa quiser estar mandando, querendo saber de alguma coisa, a gente troca de ideia. E ele é para venda também do livro, que aí eu passo o link para a pessoa. Passa o link, né? É melhor você colocar na... Isso, peraí que eu já estou colocando. Peraí, vamos lá. Bom, eu acho que o número eu acertei. Vamos ver aqui agora. Peraí, vou mandar agora. DDD 31, né? 81006105. Acho que é esse, né? Isso. Tá? Então, quem tiver interesse no livro, é só falar com o José, tá, gente? É interessante essa história que ele falou aqui. Eu acho que pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente tem que refletir muito nesse mundo difícil, né, gente? Nós, seres humanos, temos que refletir. E aí, só para mim... Fica à vontade. Só colocar alguma coisa. A proposta do livro, quando... Sim. Não só eu cheguei a essa conclusão, mas outras pessoas, que a gente deveria publicá-lo. E numa reflexão bem individual que eu fiz, eu falei assim, eu só vou gastar essa energia de forma que pudesse vamos dizer assim, mostrando às pessoas algo que normalmente não se é falado. Hoje, no meio de tanta informação, eu falando alguma coisa que todo mundo fala, não me interessaria. E assim, como que isso me ajudou muito e fez com que eu libertasse de mim mesmo, ou seja, eu falo assim, hoje eu tenho uma liberdade porque eu sou livre de mim e daquilo que eu penso que eu sou. Sim. Então, assim, isso me proporcionou uma liberdade infinita. E, assim, isso que eu vivi, né? E aí eu falo que não tem nenhum eu aqui, é só uma forma da gente se comunicar. Estou compartilhando com as pessoas. Porque não era só para ficar comigo. Inclusive, quando eu resistia muito a publicar o livro, eu recebi uma comunicação dizendo que eu não podia reter aquilo. Sim. Por, vamos dizer assim, idiosincrasias pessoais. E aí seria o ego ditando a questão. Ele quer ficar no conforto, não quer sair do ponto do ponto que ele pensa. Não sei se vai entrar Matrix, né?
Então, assim, aí eu publiquei. Então, assim, sem nenhuma expectativa, não estou ganhando nada com isso, é verdade. Você tem alguma estatística quantos foram vendidos? Ou não? Eu não tenho, assim, que eu doei muito, vendi. Sim. Assim, como que é um assunto um pouco mais difícil, e eu às vezes divulgo pouco, eu devo ter feito aí uns 100 livros, mais ou menos. Você começou em que ano, mais ou menos, publicar ele? Até esqueci de falar isso, né? O livro foi editado, se não me engano, deixa eu ver, tem aqui a data que foi, de cabeça eu não sei. Mais ou menos, pode ser Foi em um ano. 2020. Foi em 2020. Foi assim, no auge da pandemia. Porque qual que era a minha pretensão? Olha para você ver a minha pretensão, o que era. Era publicar o livro, e eu tinha marcado vários lugares que eu ia fazer. A divulgação do livro. O lançamento. Tinha umas 6 ou 7 cidades que eu ia fazer isso. Já estava tudo marcado. As pessoas, aí o que aconteceu? Chegou a pandemia, acabou com tudo. Atrapalhou mesmo. Aí eu peguei e fiz. Aí eu falei, bom, então eu vou ter que desovar esses. Vamos assim, eu vou ter que arranjar uma outra forma de estar, vamos dizer assim, divulgando o livro. Foi onde eu caminhei para a internet. Agora melhorou um pouco, né? Por causa dessas, né? Tomando que tem que evitar para não falar aquilo que. Como é que é? É porque a palavra vá-se, né? Tem que evitar para não derrubar o canal, né? Porque sim. Falar, né? Sim. Então, eu falei desse jeito porque, né? Então, eu acho que agora você pode pensar em outro projeto, né? Eu acho que agora melhorou um pouco, né? Sim. Eu estou querendo retomar. Isso, retoma mesmo, porque agora acho esses que dá. Lugares aí, ter um contato pessoal com as pessoas, assim, é muito importante. Eu estou querendo fazer isso de novo. Sim. E acho que eu vou fazer. Gente, eu quero agradecer o José Rosário Silva, o autor do livro A Realidade Intocável. Foi interessante, fascinante. Muito obrigado a todos aí. Eu desejo uma ótima semana. Amanhã ainda a gente vai falar sobre essa parte da espiritualidade com a Giovana. O tema vai ser o caminho do despertar. E eu esqueci o nome dele, que vai falar sobre a Cabala e a reencarnação. Vai ser interessante na sexta-feira. Ele vai estar aqui também, esse senhor. É muito bom também. Pessoal, tchau. Amanhã não perca a Giovana, que vai falar do caminho do despertar. Vai ser interessante. É já a segunda vez que a Giovana está aqui. Ela é show de bola, legal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para todos. Até mais. Até mais. É isso aí. Até mais,